gente fala em expressões em inglês, a gente vai entender o que é uma expressão. É uma forma que a gente tem, né, que nós vamos usar para expressar uma ideia. Algumas expressões, elas são muito parecidas no inglês com as expressões que nós temos em português. E algumas não têm nada a ver. Então, a gente sabe que língua é cultura. Então, muito daquilo que a gente expressa está relacionado à nossa cultura. Então, algumas coisas realmente, para nós, às vezes, não fazem sentido, mas para a língua que a gente está estudando vai fazer sentido. Como muitas vezes a gente tem expressões em português que nós usamos e que nós nunca paramos para pensar por que a gente fala desta maneira ou de outra maneira. Então, expressões são coisas que a gente não pergunta muito. A gente tenta entender e tenta usar, né? Hoje nós vamos falar sobre ear expressions. Então, para começar, a gente precisa saber o que é ear expressions, expressões usando a palavra ear, orelha ou ouvido. Então, existem todas, quando a gente fala em partes do corpo, ou qualquer palavra que a gente vai pegar, na verdade, a gente vai ter expressões. Quer dizer, o que é comum? Que frases são bem comuns para a gente usar com essa palavra? Nós vamos começar pela pronúncia. Algumas pessoas já me perguntaram qual é a diferença da pronúncia da palavra ano para a palavra orelha, ouvido. Né? Então, na escrita, a diferença é que nós temos um Y na frente, né? Mas na pronúncia não tem diferença nenhuma. A palavra ano, ear, e a palavra orelha, ouvido, ear. A pronúncia é a mesma, ear. Ok, então nessa imagem aqui, tá? O que será que essa imagem tem a ver com a primeira expressão que a gente vai aprender? Tá? Sempre que vocês tiverem alguma ideia, vocês não esqueçam de usar o chat ou o chat do WhatsApp, ou se vocês quiserem abrir o microfone e me falar também. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp, se alguém quiser falar no WhatsApp também. O que essa expressão significa? Alguém tem alguma ideia? Então vamos lá. Se eu conseguir passar para o próximo. Aqui. Wet behind the ears. Wet behind the ears. Wet, vamos voltar aqui. Wet é isso aqui, úmido, molhado. Então, essa pessoa aqui está molhada atrás da orelha. Essa expressão, traduzindo ela literalmente, molhado atrás da orelha, para nós não faz sentido nenhum. Isso lembra alguma coisa para vocês? Ah, eu estou molhada atrás da orelha? Não faz muito sentido, né? Em inglês, to be wet behind the ears significa to be young and without experience. Uma pessoa jovem, alguém que seja jovem e sem experiência. Então, eu quero dizer assim, que eu sou novata, que eu não tenho experiência em algum assunto, eu vou dizer assim, I'm wet behind the ears. I don't know this, I'm wet behind the ears. Okay? Então, aqui nós temos dois exemplos. I know a little about driving, but I'm still wet behind the ears. Então, eu sei um pouco, I know a little about driving. Eu sei um pouquinho sobre direção. Eu dirijo um pouquinho, mas eu ainda sou novata, eu ainda não tenho experiência. I'm still wet behind the ears. Ok? Eu falo, vocês repetem. I know a little. I know a little. I know a little about driving. But I am still
but I'm still wet behind the ears. I'm still wet behind the ears. O que é interessante a gente lembrar de pronúncia aqui é que quando nós temos o the, tá? O artigo aqui, e logo em seguida a gente tem uma palavra que começa com uma vogal, a pronúncia dele muda. The e não the. Então, eu falo assim, the book, the car, the apple, the airplane, the ears. Então, aqui nesse caso, wet behind the ears. The ears. Another example. He's a nice young fellow, but a bit wet behind the ears. Então, ele é um cara, um jovem, um companheiro, uma pessoa. Fellow a gente usa para isso. Companheiro, um cara, uma pessoa. Jovem, mas é legal. Nice yellow fellow. But a bit. Um pouquinho inexperiente. Um pouquinho sem experiência. A bit wet behind the ears. Let's repeat. He's a nice young fellow, but a bit wet behind the ears. Okay, so let's go again. Wet behind the ears means, se a gente traduzir literalmente, molhado, úmido atrás da orelha. O que isso em inglês significa? Quando eu uso isso, estou falando sobre alguém novato, sem experiência em alguma coisa. So, what are you? Are you wet behind the ears about something? Vocês são novatos e inexperientes em alguma coisa? Are you wet behind the ears in something? Probably yes. We are always wet behind the ears in something. Okay, next one. E aqui? O que essa imagem tem a ver? Que expressão nós temos aqui usando a palavra ear? Vamos ver? Fall on deaf ears. Fall on deaf ears. Deaf é surdo. Então, ouvidos surdos. Ouvidos que não ouvem, ouvidos surdos. Fall on deaf ears. Quando alguma coisa cai, fall significa cair nesse caso. Fall on deaf ears é cair em ouvidos surdos. O que significa isso quando alguma coisa cai em ouvidos surdos? Então, if a suggestion or warning falls on deaf ears, no one listens to it. Quer dizer que quando uma sugestão ou um aviso, a warning, cai em ouvidos surdos, significa que ninguém está ouvindo isso. Então, veja a imagem. Nós temos duas pessoas conversando, falando, e olha o menino aqui. Ele não parece estar ouvindo nada. Então, tudo que essas pessoas estão falando, neste caso aqui, is falling on deaf ears. Está caindo em ouvidos surdos. E aí, é claro que, como a gente está falando, fall on deaf ears é uma tradução literal. Mas o que quer dizer quando alguma coisa cai em ouvidos surdos? Que aqui alguém está ignorando aquilo, não está dando a mínima, não está ouvindo ou não sei do que está falando, está ignorando o que foi falado. Example. Thank you for all your help. Thank you for all your help and advice. Obrigado por toda a sua ajuda e o seu conselho. It didn't fall on deaf ears. Nesse caso, nós temos uma negativa aqui. A pessoa está dizendo que tudo o que foi falado, todos os conselhos e ajudas, a ajuda que foi dada, não caiu em ouvidos surdos, ou seja, não foi ignorada, ou seja, a pessoa entendeu, ouviu e prestou atenção, ok? Então, essa é um jeito também da gente usar a expressão, que é usar a expressão na negativa. It didn't fall on deaf ears. Quer dizer, eu ouvi o que você quis dizer.
Então, quando você está me dando um conselho e eu estou aqui ouvindo, no final pode ser, ok, it didn't fall on deaf ears. O que você falou, eu prestei atenção. Eu ouvi tudo o que você quis dizer. Não estou ignorando nada disso. O segundo exemplo diz, their appeals to release the hostages fell on deaf ears. To appeal é pedir, apelar por alguma coisa. Então, os seus apelos para libertar os reféns, release, libertar, hostages, reféns, fell on deaf ears. Veja que aqui nós temos fall e aqui nós temos fell. Por quê? Fall é cair, fell é o passado, né? Então, caiu, né? Ou não foram ouvidos. Então, todos os apelos para libertar os reféns, tudo que as pessoas pediram, né? Não foram ouvidos, foram ignorados. Fell on deaf ears. Let's repeat. Thank you for all your help and advice. It didn't fall on deaf ears. On deaf ears. Thank you for all your help and advice. It didn't fall on deaf ears. Their appeals to release the hostages. Their appeals to release the hostages fell on deaf ears. Fell on deaf ears. Okay, so next one. O que será que essa imagem vai nos dizer da próxima expressão que nós temos? Music to your ears. Traduzindo literalmente, música para os seus, para os seus ouvidos. O que quer dizer isso? Music to your ears. Something you are pleased to hear about. Alguma coisa que você gosta muito de ouvir. Então, quando a gente ouve um elogio, alguém dá um elogio para a gente vai dizer o quê? That is music to my ears. Isso é música para os meus ouvidos. Isso é uma coisa que eu gosto muito de ouvir. Something you are pleased to hear about. Música para os meus ouvidos. Então, significa o quê? Gostei muito de ouvir isso. When she said they would make a profit, it was music to Richard's ears. Então, quando ela disse, when she said, quando ela disse, they would make a profit, eles teriam um lucro, it was music, foi música para os ouvidos do Richard. It was music to Richard's ears. The commission's report. Então, report aqui é quando a gente conta algo sobre alguma coisa. Nesse caso, a gente vai traduzir como um relatório da comissão, the commission's report. Não sabemos de que comissão era essa, mas era uma comissão que provavelmente estava avaliando alguma coisa. The commission's report was music to the ears. Foi música para os ouvidos of the administration, para a administração. Então, o que as pessoas escreveram, o que a comissão escreveu nesse relatório foi muito bom. Foi uma coisa que a administração gostou muito de ouvir. Was music to the administration ears. Okay, let's repeat. When she said they would make a profit, when she said they would make a profit, it was music to Richard's ears. It was music to Richard's ears. The commission's report,
Was music to the ears? Was music to the ears of the administration? Administration. Então, veja aquilo que eu comentei sobre a pronúncia do the antes de uma palavra que comece com uma consoante e do the antes de uma palavra que começa com uma vogal. The commission's report. The ears of the administration. The ears of the administration. The ears, the administration. Okay? Music to your ears. Okay, this one is very easy. Let's go to the next. E esta aqui? Essa imagem. Que expressão será que nós temos aqui? Grin from ear to ear. Vamos voltar aqui. Opa. Grin, this is grin. Grin is a smile. It's a big smile. A smile is a grin. E nesse caso, ele está sorrindo. The grin goes from one ear to another ear. Então, é para um sorriso, nós falamos isso também, né? De orelha a orelha. Um sorriso tão grande que ia de orelha a orelha. Grin, smile, grin. From ear to ear. De orelha a orelha. O que significa um sorriso de orelha a orelha? To look extremely happy. Quando alguém parece estar realmente muito feliz. To look extremely happy. We've had a fantastic response. He said, grinning from ear to ear. Então, nós tivemos uma resposta fantástica. Não sei do que. Ele disse, grinning, sorrindo, ear to ear, de orelha a orelha. Então, quando a gente lê isso, a gente sabe que ele estava parecendo extremamente feliz. On hearing the good news, ao ouvir as boas notícias, on hearing the good news, Ginny grinned from ear to ear. A Ginny sorriu de orelha a orelha. Então, nós sabemos que ela, quando escutou as notícias, estava muito feliz. Let's repeat. We've had a fantastic response. We've had a fantastic response. He said, grinning from ear to ear. From ear to ear. Tá tudo. From ear to ear. We've had a fantastic response. He said, grinning from ear to ear. On hearing the good news, Ginny grinned from ear to ear. Jenny grinned from ear to ear. Okay, so look at this guy. This guy is very happy. He is grinning from ear to ear. Okay, let's see the other one. Go ahead, say something, I'm all ears. This expression, I'm all ears. Let's see. So, when you say that you are all ears, se eu traduzir, nós temos uma expressão muito parecida em português. Sou todo ouvidos. All ears significa todo ouvidos. All ears. O que significa a expressão? You are listening very attentively. Que você está ouvindo atentamente. Então, quando você quer dizer para a pessoa, não, pode falar que eu estou te ouvindo. I'm all ears.
Então, significa o quê? Ouvir atentamente. I'm all ears. Tell us what they had to say. Sou todo ouvidos. I'm all ears. Tell us what they had to say. Diga-nos o que eles tinham a dizer. Me conte, eu estou aqui para ouvir. I'm all ears. Of course I wanna know. Claro que eu quero saber. I'm all ears. Sou todo ouvidos. Okay? Let's repeat. I'm all ears. I'm all ears. Tell us what they had to say. Tell us what they had to say. I'm all ears. Tell us what they had to say. Of course I wanna know. Of course I wanna know. I'm all ears. I'm all ears. Ok? Aí, se a gente olhar a imagem, aqui a gente vê que nós temos ear, ear, ear. A pessoa é toda ears. I'm all... Go ahead. Vamos lá. Siga em frente. Go ahead. Say something. Diga alguma coisa. I'm all ears. Sou todo ouvidos. Vamos, siga em frente. Diga alguma coisa. I'm all ears. Sou todo ouvidos. A friend is always there to lend an ear. A friend is always there to lend an ear. Lend an ear. Emprestar ouvido. Essa é a tradução literal. Lend an ear. Emprestar ouvido. O que significa emprestar ouvido? To listen to someone with sympathy. Emprestar ouvido para ouvir com empatia, com cuidado, né? Estou aqui para te ouvir. Vamos entender aqui um pouquinho da diferença entre o I'm all ears e lend an ear. Então, o que é? Sou todo ouvidos e lend an ear, emprestar ouvido. Apesar das duas terem essa ideia de ouvir atentamente, elas têm usos diferentes. Vamos ver os exemplos dessa aqui. Claire's always want to lend a sympathetic ear if you have problems. A Claire está sempre pronta, é a pessoa que está sempre pronta para ouvir você. Sympathetic é com empatia, com simpatia, que vai te entender. Essa é a ideia do sympathetic. If you have problems, se você tiver problemas. The best person to talk to is Jenny. A melhor pessoa para você falar com é a Jenny. She's always ready to lend an ear. Ela está sempre pronta para emprestar ouvido ou para te ouvir atentamente. Let's repeat. Claire's always want to lend a sympathetic ear. Lend a sympathetic ear if you have problems. If you have problems. Claire's always the one to lend a sympathetic ear if you have problems. The best person. Essa palavra aqui a gente tem um pouquinho de dificuldade, às vezes, porque a gente põe muito aberto. Person, é mais fechadinho, né? Person. So the best person to talk to, the best person to talk to is Jenny. She's always ready to lend an ear. Muito bem. Então agora vamos fazer um comparativo com I'm all ears e lend an ear.
I'm all ears, a gente vai usar, sou todo ouvidos, quando alguém vai te contar uma fofoca, notícia, vai te explicar alguma situação. Nesse caso, você diz assim, me conte que eu vou ouvir todo o acontecimento. Eu quero saber o que está acontecendo e por isso vou te ouvir atentamente às suas explicações. Isso é I'm all ears. To lend an ear é quando alguém precisa desabafar e você vai emprestar o teu ouvido que a pessoa desabafe. Né? Então, você vai ouvir o desabafo de alguém, aí você vai dizer assim, I'm gonna lend you an ear. I'm here to lend an ear. Estou aqui para te emprestar um ouvido para você desabafar. Essa é a ideia do lend an ear. Então, apesar de eventual, assim, uma das traduções das duas, tanto I'm all ears, to be all ears, ou lend an ear, é ouvir atentamente, a gente tem situações diferentes onde nós vamos usar, ok? Então, I'm all ears explica a sua situação, me conte o que você tem que contar, que eu vou ouvir você atentamente. O lend an ear é quando uma pessoa precisa desabafar e eu vou dizer assim, vem cá, me conta isso tudo que eu tô aqui para te ouvir, né? Para você me contar a sua história, você pode desabafar que eu vou escutar, ok? Posso usar, quando a pessoa vai desabafar, posso usar I'm all ears? Pode, também pode. Então, por exemplo, você está com um problema e eu vou chegar e vou dizer assim, ok, you can tell me, what is your problem? I'm here, I'm all ears. Sou todo ouvidos, pode me contar, tá? Então, pode-se usar sim, I'm all ears, no sentido quando alguém quer desabafar. Mas a gente não usa lend an ear, é quando alguém vai te contar uma fofoca, você está perguntando alguma coisa sobre alguém, você, vem cá, me conta que eu te empresto um ouvido. Não, você me conta que eu quero prestar atenção, quero saber o que está acontecendo. I'm all ears, ok? E aqui, o que essa expressão, o que essa imagem tem para nos dizer da próxima expressão que a gente vai ver? One's ears are burned. One's ears. Quando a gente usa esse one aqui na frente, a gente está falando sobre uma pessoa, alguém, tá? Então, nós estamos dizendo aqui que as orelhas de alguém estão burned, queimando. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. His ears are burned. As orelhas dele estão queimando. His ears are burned. Então, one's ears are burned significa people are talking about a person, usually behind their back without them knowing it. As minhas orelhas estão queimando porque alguém está falando de mim pelas minhas costas sem que eu saiba. Então, pessoas estão falando sobre uma pessoa, normalmente behind their back, pelas costas, without them knowing it, sem que a pessoa saiba disso. Então, a gente está falando sobre alguém, e aí você diz, a orelha da fulana deve estar quente, né? Deve estar queimando, por quê? De tanto que a gente está falando dessa pessoa, né? Então, essa expressão nós temos em português também. A gente também fala assim, a minha orelha está queimando, tem alguém falando mal. Normalmente a gente fala, tem alguém falando mal de mim. Mas em inglês, não significa que seja falando mal. Pode ser simplesmente a pessoa está falando de você, né? E aí você vai ficar com a orelha quente. Let's see the examples. All this talk about Emma, toda essa conversa sobre a Emma, all this talk about Emma, her ears must be burning. As orelhas dela devem estar queimando, de tanto que nós estamos falando dela. Were your ears burning last night? As suas orelhas estavam queimando na noite passada? We were talking about how you are such a good example for us. Nós estávamos falando sobre como você é um ótimo exemplo para nós. Veja que nesse segundo caso aqui, as pessoas não estavam falando da pessoa, a pessoa não sabia, mas eram boas coisas. Então, né, nesse caso a gente pode perguntar, né?
Ah, suas orelhas ficaram queimaram na noite passada, que nós falamos a noite inteira sobre você, o quão legal, o quão inspirador você é. Ok? Let's repeat. All this talk about Emma. All this talk about Emma. Her ears must be burning. Her ears must be burning. All this talk about Emma. Her ears must be burning. Were your ears burning last night? Were your ears burning last night? We were talking about how you are. We were talking about how you are. Such a good example for us. Such a good example for us. Okay.